os bons pais para este tempo. Quero deixar aqui o meu abraço a todos que estão me ouvindo, que Deus abençoe aí a família de cada um. Mas, hoje em especial, quero deixar o meu abraço para todos os pais desse nosso imenso país que estiverem me ouvindo e que amam e cuidam de seus filhos. Pais que são pais de verdade, pais que estão presentes de alguma forma. Eu sei que hoje em dia as situações são muito diferentes. Nós temos os pais que cuidam de seus filhos com suas esposas e companheiras. Estes têm a alegria de, junto com ela, cuidar bem dos filhos. Isso é muito bacana, muito legal. Mas eu sei que hoje também existem aqueles pais, por exemplo, que ao se divorciarem têm a guarda compartilhada e cuidam bem de seus filhos dentro daquilo que foi estabelecido, são bons pais também. Aqueles pais que cuidam de seus filhos sozinhos, ou por divórcio, ou porque a sua companheira faleceu. Há aqueles pais que de alguma forma têm às vezes que trabalhar longe dos filhos, mas estão também sempre presentes. Enfim, e aqueles que não são os pais biológicos, mas estão fazendo o papel de pais. Às vezes os avós, às vezes um tio, outra pessoa, alguma espécie de tutor que está cuidando daquela criança, do crescimento dela, do adolescente. Parabéns, vocês também são pais e merecem o nosso aplauso. Então, parabéns a todos os pais que de fato cuidam de seus filhos, os amam e os tratam bem. Eu quero falar sobre os bons pais para este tempo, os bons pais, aquilo que eu entendo. Se você estivesse vivendo há 50 anos atrás, como eu vivi, não teria muita dificuldade em saber o que é um pai. Pai era aquele que era provedor, pai é aquele que resolvia algum problema maior dentro de casa, pai era aquele que tinha a mulher e os filhos em uma certa submissão. Esses eram os pais há uns 50 anos atrás. Hoje não. Hoje esse roteiro de 50 anos atrás não serve para pai hoje. Não serve, não dá certo. Não é que, naquele tempo foi bom, mas no tempo de hoje não dá certo. Não dá certo. E quem ainda tenta viver como se a gente estivesse há 50 anos atrás, como aquele pai comandante que manda em tudo, que não aceita contradição, simplesmente perde os filhos. Os filhos vão embora, os filhos se afastam dele e alguns filhos até o odeiam. Não dá para viver como se estivéssemos 50 anos atrás. A gente precisa procurar o que é ser pai nos tempos atuais. E essa procura tem que ser feita por todo mundo que é pai. Por todos que são pais, precisam fazer isso. Agora, não é a questão do pai apenas que está sem solução, na qual há uma busca. É a questão mesmo da masculinidade. Hoje em dia se perderam os referenciais, com as mudanças que houveram na sociedade, se perderam aqueles referenciais antigos. E aí temos que agora buscar um novo referencial para o que seja a masculinidade. Isso envolve ser pai também. Mas é isso que está em voga hoje. Você tem aí alguns movimentos tentando dar alguma direção, mas é preciso tomar cuidado se esses movimentos não estão retornando a um velho padrão que não funciona mais. Exemplo, esse movimento hoje conhecido como Legendários, que é uma tentativa de voltar ao que era ser pai há muito tempo atrás, em que o pai tinha o controle total da casa. Isso não existe mais hoje. Por isso que não dá certo. Não dá certo. Mas as pessoas muitas vezes se apegam porque estão buscando alguma coisa, não encontram, e essa dificuldade de encontrar traz uma enorme angústia. Será que estou agindo certo? Será que estou agindo bem? Então, é sobre o que eu entendo que seja a boa paternidade, os bons pais para esse tempo que eu quero falar hoje.
E eu trago aqui alguns aspectos, tá? Só para ajudar nessa busca. Em primeiro lugar, eu creio que um bom pai hoje é aquele que trata como igual e ama sua esposa ou sua companheira que está com ele. Primeira coisa para ser pai é tratar bem, respeitar, amar a sua esposa. Eu leio aqui um texto de Gênesis 24, 67. Quando o servo de Abraão traz Rebeca para Isaque, para que seja mulher dele. Então, diz assim, Isaque, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a e ela lhe foi por mulher. E ele a amou. Trago aqui Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres. Amai vossas mulheres. Ser pai hoje, para mim, um bom pai, é aquele que ama sua mulher. É aquele que coloca esse amor acima de tudo. Acima de tudo em relação à sua esposa, sua companheira. É aquele que não se julga superior a ela, mas aquele que olha para ela como igual, de uma forma amorosa. Não é igual como se estivesse num contrato. Não, um contrato de sociedade. É igual porque a ama. É o amor que leva a essa igualdade. E aqui, eu já falei sobre isso, mas eu quero ressaltar esse aspecto. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, que ele fala sobre a família, e você lá, mulheres, sede submissa a vossos maridos, passa para muitos a impressão de que o marido manda em tudo. O marido manda na família e fim de papo. A última palavra dele, fim de papo. E ninguém pode brigar com ele nas decisões dele. E a mulher não pode ter voz de comando nenhum dentro da família. É um erro de interpretação do texto, porque não olha o contexto em que foi escrito. O que o texto valoriza em relação ao homem não é que o homem mande na mulher. O que o texto valoriza é isso que eu acabei de ler. Maridos, amai vossas mulheres. Para o marido não tem questão de mando, tem questão de amor, de amar a sua esposa. Ser bom pai hoje é julgar-se igual a ela e não exigir, portanto, submissão dela a ele. Não é um que vai mandar e outro que vai obedecer. Não é essa a relação de um casamento. A relação de um casamento ou de uma vida a dois é de igualdade. É dos dois entrarem em acordo. É dos dois, muitas vezes, cada um ceder um pouco para chegar num consenso. Isso significa ser um bom pai hoje. É não se achar o dono da família, mas conviver com sua mulher de uma forma que os dois decidam tudo. Os dois cheguem a consensos. Os dois tomem decisões unânimes. É isso que deve prevalecer. E a atitude é de amor. É de amor. Viver a vida com ela em um amor profundo. E quando eu falo de amor aqui, não estou falando apenas de paixão. Estou falando de atitudes. Atitudes de amor. Atitudes de considerar o outro igual. Atitudes de fazer com que o outro se sinta bem ao seu lado. Fazer com que decisões sejam tomadas em conjunto. Fazer o bem para aquela pessoa que está ao meu lado. Isso é viver em amor profundo. Por que isso é importante na paternidade? Porque os filhos veem isso. Os filhos observam o relacionamento de pai e mãe. Se for um relacionamento de igualdade, um relacionamento respeitoso, os filhos levarão isso como marca para as suas vidas.
Os filhos amarão esses pais pelo que eles são. Mas, se a relação é sempre conflituosa, o marido querendo mandar, a esposa não aceita essa submissão, brigas e eles não se entendem, não se passa amor, os filhos também vão ver. E eles perceberão quem está certo, quem está errado, ou os erros de cada um. E os filhos tenderão a não amar tanto esses pais. E os filhos tenderão a, nas suas famílias, ou por uma infelicidade, repetir as mesmas coisas, ou mudar radicalmente e ter uma família melhor. Os filhos observam tudo. E é o melhor legado que você pode deixar para os seus filhos, você que é pai, é conviver bem, de uma forma amorosa, respeitosa com sua mulher. É a melhor coisa, porque isso passa para os filhos. Eles vão se apropriar disso porque viram em você e na sua esposa esse tipo de comportamento. Então, isso é muito importante. O pai, ele não subjuga a mulher por violência física, bater na mulher, agredir a mulher, violência psicológica, aquele negócio de xingar a mulher, aquele negócio de humilhar a mulher, você não presta para nada, você não serve. Esse tipo de palavreado que é uma violência contra a mulher, e nem a violência financeira. Eu controlo o dinheiro, você não pode me desobedecer, você não pode se separar, porque você vai ficar sem nada. Então, esses tipos de violência que existem, e muito, hoje em nosso país, e muito, não podem ser feitos por um pai que ama sua esposa, sua mulher, por um pai que dá o exemplo de respeito pela esposa para os filhos. Agora, também o pai não se sente inferior à mulher. Há alguns casos em que o pai se julga inferior a ela. Ela é quem diz tudo, ela é quem decide, ela é quem manda. Também não é. São dois que estão buscando sempre, de uma forma amorosa, consenso. É isso. Consenso. Isso é a atitude de um bom pai. Leia outro texto da palavra de Deus, Efésios 6,5. E vós, pais, não provoqueis a ira, a raiva, vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Não provoqueis a raiva, vossos filhos. A raiva dos filhos vem pelos maus tratos à mãe. Se o pai maltrata a mãe, os filhos vão ter raiva disso. E se maltrata a mãe, pode ter certeza, vai maltratar os filhos também. Pode ter certeza disso. Não é possível só maltratar a mulher, mas ama os filhos. Não dá. Vai realmente maltratar os filhos. Os pais devem dar o exemplo em tudo. Dar o exemplo em tudo. Exemplo vale mais que palavras. Gente, isso é muito importante. Exemplo vale mais que palavra. Por isso que na criação dos filhos, as atitudes falam mais do que as palavras falam. Porque ali estão pessoas que se conhecem. Numa família as pessoas conhecem. Do lado de fora, ninguém conhece você como sua família. Do lado de fora você é excelente, do lado de fora você é ótimo. Do lado de fora você só apresenta seu lado bom. Mas é dentro da família que você é o que é. Porque você apresenta tanto o seu lado bom quanto o seu lado mau. Por isso, sua família lhe conhece. O exemplo é fundamental em tudo. No tratamento com a própria família e com as pessoas. Ser cordial, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa respeitadora. Isso é importante. No aspecto intelectual também. Olha, é muito importante para a educação dos seus filhos que seus filhos vejam você estudando, que seus filhos vejam você lendo livros, que seus filhos vejam você pesquisando coisas acerca de conhecimentos que você precisa ter. Conhecimento como é que vai o seu país, conhecimento como é que vai o mundo, conhecimento das grandes questões éticas que estão por aí.
é importante que seu filho perceba que você é uma pessoa que busca o estudo, que ama conhecer. Porque isso vai fazer com que ele também tome as mesmas atitudes. Se seu filho cresce vendo você lendo livros, ele vai ler livros, ele vai ser estudioso porque viu você. Então, é importante, nesse aspecto intelectual, você dar o exemplo. No aspecto financeiro, você também dá o exemplo, saber controlar suas finanças, saber dar uma mesada para ele, mostrar para ele que ganhar tem a ver também com trabalhar, né? Dar uma mesada, mas também exigir algumas coisas, porque você vai fazendo esse link, você vai preparando ele para a vida em sociedade, para que ele seja um vitorioso na sociedade. Mas é você dando o exemplo. É você dando o exemplo. Quando não puder comprar alguma coisa que ele quer, é criança ainda e quer muito, chegar e dizer, filho, olha, as nossas condições não permitem ainda comprar isso aí. Eu até gostaria, mas a gente não tem condições, porque se a gente comprar isso vai faltar para outras coisas importantes. Então, essa educação financeira que vai dando aos filhos, ensinar a guardar dinheiro, ensinar a agir corretamente com aquilo que se tem. Outra coisa, esse exemplo é na capacidade de pedir desculpas, de pedir perdão. Tem horas que os pais erram, percebem e devem pedir desculpas aos seus filhos. Filho, eu errei com você. Eu não devia ter agido assim. Eu peço desculpa, eu peço perdão para você. Faça isso. Isso não diminui pai. Pelo contrário, isso aumenta a figura de pai. Então, é essa capacidade. Conversar com o filho a partir das situações da vida. Aí sim, a conversa é boa. Você dando um bom exemplo, a conversa é ótima. Porque você também tem que dialogar com o seu filho. Não pode ser mudo o tempo todo. Tem que dialogar, tem que conversar. Agora, conversa a partir do que está acontecendo, das situações da vida, daquilo que ele traz para você. A partir disso, você vai ensinando, você vai orientando. E isso é importante. Incentive seus filhos a progredir. Então, porque seu filho não tirou uma nota muito boa numa matéria, não chama ele de burro. Ajuda, incentiva a progredir. Diga para ele que ele é inteligente, que ele vai se desenvolver e ajude-o dentro daquilo que você pode também. Mas ajude-o, incentive o seu filho. Sirva a Deus junto com ele. Não é ficar ensinando ele acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, que é o nosso caso, não é ficar apenas ensinando. Sirva a Deus com ele. Leve-o para a sua igreja, se você frequenta alguma. Fale de Jesus, dos conceitos da Bíblia para ele. Fale do que Jesus ensinou, de quem é Jesus, o que ele fez. Vai transmitindo você, pai, isso para os seus filhos. Servir a Deus. E uma coisa importante, ser grato a Deus pelos seus filhos. Ser agradecido a Deus. Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho um colega que tem um filho, uma criança, ainda ele diz que quando ele acorda de manhã, o filho ainda está dormindo, ele coloca o filho assim nos braços dele, dorme ali, deita ali junto com ele, coloca o filho no braço, o filho ainda está dormindo, e ele ora a Deus, dizendo, Deus, muito obrigado por ter me dado este menino para cuidar. E ele diz que ele sente algo tão bom quando o filho está dormindo em seus braços, que ele diz, será que eu vou ser um bom pai para ele? Será que eu vou conseguir educá-lo? Claro que vai. Vai porque o ama. Vai porque é grato a Deus pelo seu filho. Vai porque é capaz de colocar seu filho em seus braços enquanto está dormindo, admirar o seu filho e dizer, e no seu coração se sentir muito grato a Deus por ter aquele menino na sua vida. É isso. Ser pai é isso. Ser pai é ser amoroso. Ser pai é estar em contato e amar a todos. Deus abençoe todos os pais que cumpram com alegria a carreira, essa carreira maravilhosa de ser pai. Que Deus abençoe todos vocês.